A morte de um jovem em Taubaté está repercutindo bastante na cidade. Ele era um atleta praticante de fisiculturismo, mas a polícia está no caso, não é isso? Camila Lute, boa tarde. Oi, Abranches, boa tarde. A morte de Matheus Ferraz foi considerada suspeita e a polícia vai investigar o caso, já que o médico que fez o primeiro atendimento levantou a suspeita do uso de anabolizantes. Amigos e parentes passaram pelo velório Sagrada Família para se despedir do jovem, mas ninguém quis gravar entrevista. Matheus Ferraz, de 23 anos, era formado em Direito e fisiculturista. Tinha conquistado esse ano o Campeonato Paulista e Brasileiro de Musculação. Ele deu entrada no Hospital São Lucas na segunda-feira à noite com falta de ar. Foi atendido pela equipe médica, mas não resistiu e morreu ontem de manhã. Logo depois da morte de Matheus, o médico que o atendeu, Marcos Calçada, postou uma mensagem na rede social alertando sobre os riscos do uso do anabolizante. Hoje o dia foi de tristeza e derrota. O uso abusivo de anabolizantes ceifaram mais uma vida, 23 anos. Uma montanha de músculos sucumbiu sem retorno. Que sirva de testemunho para tantos outros que usam anabolizantes indiscriminadamente. A postagem teve uma grande repercussão na internet, com centenas de comentários e compartilhamentos. Em entrevista ao G1 da Vanguarda, o médico disse que Matheus chegou ao hospital com falta de ar. Disse que ele não conseguia falar e que a namorada disse que ele tinha usado anabolizante acima do recomendado. E depois, a mãe dele chegou falando a mesma coisa. Destacou ainda que o coração estava inchado e que Matheus não tinha antecedentes de doença cardíaca. De acordo com o IML, o hospital atestou que a morte do jovem foi causada por insuficiência respiratória. Um amigo de Matheus, que preferiu não gravar entrevista, disse que o fisiculturista tinha passado por um tratamento contra pneumonia e teria tido uma recaída. A Polícia Civil vai investigar a morte do jovem. A família deve ser ouvida nos próximos dias e o delegado seccional disse que aguarda principalmente o laudo da necrópsia. Foi feito um boletim de ocorrência por mortes suspeitas, por informação que nós tivemos do uso indevido de alguma substância. Primeiramente, saber do laudo se vai constar alguma substância ilícita, né? O uso de alguma substância ilícita. E aí, pois, parte para que, se caso isso vier a configurar, como que foi adquirido, se houve alguma prescrição, né? Como se realmente a causa-morte veio em decorrência desse uso ilícito dessa substância. Então, o caso realmente é para elucidar tudo que esteja em torno da morte desse rapaz, que certamente muito precoce. Como disse o delegado, somente a perícia vai poder dizer qual foi a causa da morte desse jovem. Então, não há um prazo ainda para o resultado desse laudo ser divulgado. O corpo de Matheus Ferraz foi levado para ser cremado em São José dos Campos.